Paulo era um homem comum, que levava uma vida pacata no centro da cidade. Todas as noites, depois de um dia longo de trabalho, ele se jogava no sofá e deixava a televisão ou um bom livro de suspense tomarem conta da sua mente. Era o momento de relaxar. Mas em uma dessas noites, algo estranho aconteceu. Ele ouviu uma voz. A princípio, ele achou que era o cansaço. Só podia ser isso. Talvez uma voz que ele imaginou, uma ideia solta. Mas noite após noite, essa voz voltava. Ela surgia quando tudo estava em silêncio, lá pelas 2 ou 3 da madrugada. E naquela noite em específico foi clara como nunca. Paulo, você se lembra de mim? A voz era suave, quase gentil, mas tinha um tom frio e perturbador. Paulo abriu os olhos, olhando ao redor do apartamento escuro, mas não havia ninguém. O silêncio era total, mas a voz continuava em sua cabeça. Assustado, ele tentou ignorar, forçando-se a pensar em outra coisa. Mas a voz se tornou insistente. Eu sei dos seus segredos, Paulo, e eu estou esperando o seu pagamento. Pagamento? Ele nunca se envolvera com nada sombrio, nunca fizera pactos. A ideia era absurda, mas a voz sabia coisas. Sabia segredos que ele nunca compartilhara, lembranças da infância, medos que ele achava estar enterrados. E a cada noite ela trazia algo novo, uma memória esquecida, uma sensação que fazia seu coração disparar. Paulo começou a questionar sua sanidade. Ele estava enlouquecendo? Seria apenas sua mente cansada? Para buscar respostas, começou a vasculhar o passado. Revistou antigos diários, telefonou para familiares com quem não falava há anos, na esperança de que alguém pudesse explicar esse pagamento. Mas tudo o que encontrou foram fragmentos desconexos, memórias que pareciam incompletas. Naquela noite a voz voltou, mais intensa. Você não pode fugir, Paulo. Eu sei onde você está e eu estou vindo. O medo tomou conta. Pela primeira vez, ele percebeu que a voz não era uma alucinação qualquer. Ela o seguia, estava ao redor dele, observando cada passo. Paulo trancou portas e janelas, apagou todas as luzes e se escondeu em seu próprio apartamento, mas sabia que era inútil, não havia escapatória. Ao final daquela madrugada, Paulo estava esgotado, quase cedendo ao cansaço, quando sentiu uma presença fria ao seu lado. Ele olhou para o espelho na parede e a viu. Uma figura sombria e inexpressiva, observando do reflexo. Aquela era a voz, ela tinha um rosto, e estava mais perto do que nunca. Está na hora de pagar, Paulo. A última coisa que ele ouviu foi seu próprio grito abafado, ecoando pelas paredes do apartamento vazio. Imagine morar em um prédio onde, aos poucos, todos os vizinhos começam a desaparecer. Um prédio antigo, silencioso e cheio de segredos. Essa é a história de Daniel, o último morador, e dos mistérios que ele descobriu tarde demais. Daniel era um homem simples, que gostava do silêncio e da solidão. Ele vivia ali há anos, em um prédio com paredes de tijolos desgastados e corredores sempre meio escuros. Para quem buscava paz e isolamento, aquele lugar era perfeito. Mas também tinha uma atmosfera estranha, como se guardasse histórias sombrias escondidas em suas paredes. Com o passar do tempo, Daniel começou a perceber algo diferente. Os vizinhos ao redor sumiam sem explicação. Primeiro foi o Sr. Augusto, do 2 em 1, um homem que ele via todos os dias, carregando flores para a esposa. Depois a Dona Márcia, do 304, que sempre sorria ao cruzar com ele. Em seguida, o jovem casal do 105, que parecia estar sempre feliz. Um a um, os moradores iam sumindo, como se nunca tivessem existido. A princípio, Daniel tentou ignorar. Talvez todos estivessem se mudando sem avisar. Mas algo o incomodava. Não havia barulho de mudança, nem sinal de caminhões de mudança, e muito menos de despedidas. Simplesmente, os apartamentos ficavam vazios da noite para o dia. Então, certo dia, o prédio ficou totalmente silencioso. Apenas Daniel restava. E foi quando as coisas começaram a piorar. À noite ele ouvia vozes, sussurros que ecoavam pelo corredor, chamando seu nome. Sombras passavam de relance pelas janelas, mas ao se aproximar, ele nunca via ninguém. Tentava convencer a si mesmo de que era apenas o eco do prédio vazio, mas no fundo, sabia que havia algo mais. Uma madrugada, acordou com uma sensação estranha. Sentiu que estava sendo observado, como se uma presença invisível estivesse parada ao lado de sua cama. Suas costas se arrepiaram. A voz que ele costumava ouvir nos corredores agora sussurrava bem perto de seu ouvido, em um tom gelado e ameaçador. É a sua vez, Daniel. Desesperado, ele tentou fugir do prédio. Mas para onde quer que fosse, o prédio parecia um labirinto. As portas e corredores se distorciam, levando de volta ao seu apartamento, como se algo não o deixasse sair. Ele percebeu que estava preso,
como se fosse apenas uma peça no quebra-cabeça daquele lugar amaldiçoado. No dia seguinte, ninguém mais viu Daniel. O apartamento 203 estava vazio, como os outros. Sem deixar rastro, ele desapareceu, como todos os seus vizinhos antes dele. E agora no prédio apenas o silêncio permanece, um silêncio frio e profundo, à espera de um novo inquilino.